Uhum. Noah, conta pra gente então, qual que é a sua área de atuação? Você é formada em, Eu sou pedagoga, você é né? E aí eu fiz. pedagoga, tá? E depois que você E, fez pedagogia, terminou, se formou em pedagogia há quanto tempo? ixi, desde 2010. Tem um tempinho já. 11 anos. Perfeito, É, praticamente aí 11 anos, legal. E depois que você exato. terminou de cursar pedagogia, o que que você, na verdade, na faculdade você fez algum estágio na área da educação especial, na área do autismo ou não? Na verdade, eu sempre me interessei pela área da educação especial. Ainda não era voltado na época para o autismo, mas para a surdez, Ah, né? tá. Então, assim, Aham. eu fiz, eu fiz muitos estágios voluntários em colégios de surdos aqui na cidade, né? Eu moro em Qual que é a sua Belém. cidade, Belém? Uhum. E, né? E assim, na faculdade, a gente tem só as disciplinas mesmo que são as comuns, né? A educação inclusiva, né? Mas assim, tudo muito Sim. superficial. Embora eu tive uma professora que foi fantástica, e aí ela foi uma das que me fez conhecer o leque, né? Que ela pôde, ela levava realmente crianças, adultos com deficiência para a gente poder atuar ali com eles. Só que era só um momento, né? Então Sim, assim, eu alguma sempre gostei. dinâmica. Isso, exatamente, né? E Legal. aí eu sempre, quando eu me formei, né, eu ainda sempre curti, sempre gostei muito da língua de sinais, né, até hoje. E eu fui para São Paulo, né? Então eu morei lá em São Paulo 4 anos para poder fazer o curso que na época tinha só lá na PUC, né, que era o de língua De de sinais. Libras? Uhum. E isso com professores surdos, né? Ah, Então eu pude fazer e ter esse acesso, é muito bacana e tal. E foi lá que eu conheci o autismo, de fato, né? Porque eu trabalhei na época que eu fui para lá em uma escola em São Paulo, né? Não vou citar nomes, mas que é referência na área. sim. E foi muito bom, né? Aí foi quando eu conheci a análise do comportamento, porque até então eu não conhecia isso, não foi trabalhado na faculdade de pedagogia, né? Nem Sim, sabia que sim. existia. Ainda tinha muitas dúvidas na época e tal sobre isso. Nossa, mas para que esse negócio de ficar colocando igual com igual? Que perda de tempo, né? O pensamento, né? Oh, meu Deus. E aí eu fui conhecendo a análise do comportamento, né? E fui me encantando. Então E você aí, conheceu mais o seu primeiro contato com a análise do comportamento foi nessa escola que você trabalhou em São Paulo? exatamente, porque lá a prática né, das salas, são salas, lá tinham, né, salas, tinham, ainda tem, com certeza, salas especiais e salas inclusivas. As minhas turmas eram de turmas de educação especial. E a prática lá era em cima de análise do comportamento, né? Então, Entendi. aplicações, aba, não só o treino de mesa, mas enfim, né, a rotina como um todo dentro da ciência. Então, foi a partir daí que eu fui me apaixonando. Entendi. E aí você fez mais alguma, você concluiu, fez esse curso, você tinha interesse pela educação especial, em especial por Libras. Depois você foi conhecendo Uhum. mais sobre autismo, conheceu sobre análise de comportamento aplicada. E aí você voltou para Belém, foi isso? Voltei. Eu voltei porque São Paulo é bom para passear. É Adoro verdade. passear lá. Eu Mas eu morava gosto, eu lá amo de mesmo. paixão a minha cidade. Então, assim, eu fui para lá para poder estudar mesmo, era meu foco. E aí, quando eu voltei para Belém, depois de 4 anos, é que eu fiz a minha primeira pós-graduação, né, que foi em educação especial. Certo. E Né? aí E você aí, começou a trabalhar aí com isso. sim, no primeiro ano que eu voltei para Belém, eu ainda trabalhei em uma escola regular, né, aqui na cidade, também uma escola grande e tal. E eu ficava muito angustiada, porque eu me virava nos 30. Porque assim, quando a gente tem uma turma de educação especial, a gente aprende a olhar individualizado para cada um, né? Sim, E eu tinha todo um trabalho lindo para os meus pequenos, né? Para todos eles, porque mesmo que estivessem nessa turma, né, na época eram 17 alunos, três com deficiência, um autismo, um Down e uma que estava em investigação. E aí
eu sabia que no ano seguinte, né, ele ia passar para outra sala, e na outra sala eu conhecia já o ritmo, eu sabia que não ia ser igual, Sim. entendeu? E isso me deixava muito angustiada. E era uma Então, eu turma de esperei educação regular, educação infantil, infantil? regular infantil, Tá. Então, assim, e lá em São Paulo eu não trabalhava com infantil, eu trabalhava com ensino fundamental especial mesmo e turmas de adolescentes e adultos. Certo. Então, assim, depois que terminou o ano, né, eu esperei concluir, eu não saí da escola, e eu comecei a fazer atendimentos, né? Até então, atendimentos em casa, né? Eu ia nas casas das crianças. E aí, nesse período em que ainda estava fazendo atendimentos, eu comecei também, depois que eu terminei a pós-graduação em educação especial, e aí eu comecei a montar, né, um espacinho. Começou com um espacinho pequenininho, né, enfim, não posso chamar de clínica, mas um espacinho, Sim, aham. né, que é o IEDUC. E aí, para continuar os atendimentos. E muitos pais, né, começam, Nova, mas Nova, faz assim, que tem uma escola e tal, 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 né, de educação especial. Então, meu Deus, mas não, é muito difícil para a escola de educação especial, tem que correr atrás de muita coisa, capacitação e tal, tal, tal. Mas no fim das contas eu acabei indo por esse caminho, né? Então eu tenho aqui em Belém uma escola de educação especial. E a Que gente trabalha com legal. crianças autistas, com síndrome de Down, enfim, na perspectiva de análise do comportamento também, Sim, né? sim, E aí eu fiz a pós em análise do comportamento, né? Para poder já eu tinha muita sim. prática e aí eu não tinha o documento, né? E aí a Certo. prática eu continuo trabalhando todos os dias e fazendo cursos e cursos porque a gente precisa se aprofundar cada vez mais. E esse espaço, então quando você começou a trabalhar em casa, atendimento domiciliar com as crianças, Sim, era fazendo o que exatamente? vamos lá. Primeiro, análise, né? A gente faz a avaliação. Aham, Enfim, aí para objetos de avaliação, eu utilizava o PEPR. Utilizei, tá. logo no início eu não utilizava a VibMap, porque eu ainda não Uhum, conhecia, né, o uhum, instrumento assim a fundo, né? Eu só conhecia, mas certo, nunca, assim, até com uma aplicação sim, mas nunca para poder fazer uma avaliação, né? certo. Então, geralmente eram os objetos mesmo utilizados na psicopedagogia, apesar de eu não ser psicopedagoga, né? Uhum. Então, enfim, avaliações de desempenho e elaboração. Geralmente, o meu foco muito grande, né, é em alfabetização de crianças com deficiência. Isso que eu ia te E perguntar, aí, era a alfabetização. exatamente. E graças a Deus eu tenho um monte de crianças alfabetizadas. E Que assim, legal. e a metodologia é bem bacana, porque o método utilizado, eu já fiz um monte de adaptações no método, que não sei se tu já ouviste falar, no método integral do Oscar Oñativia, né? Um método Esse argentino, não. muito bom. É muito, muito bom. Então, assim, a gente começa com a global, né, o ensino. Então, assim, eu vim trazendo para uma equivalência de estímulos. Que quando eu comecei, Sim, eu nunca já fazia uma equivalência de estímulos sem saber que era equivalência de estímulos. sim, Eu fui você não descobrir isso na sabia. pós. Aham, você não sabia o nome. Exatamente. Entendi. Né? Então, assim, eu fui modificando, porque o método não é desse jeito. Mas, Sim, enfim. você foi E aí o adaptando com a foco. realidade. E esse método nem foi Exato. criado pensando em crianças com necessidades especiais, não. Foi pensado para Ah, crianças com foi? deficiência intelectual, foi, né? Exatamente, para crianças que, enfim, ao nascimento, ou então durante o início da vida aconteceu alguma coisa, né, que provavelmente poderia ter uma questão, uma perda cognitiva, alguma coisa do tipo. E era um método aplicado na Argentina. Quem criou ele foi um argentino. Uhum. E aí, Entendi, partindo daí. E é entendi. muito bom. E onde que o BibMap entrou aí na sua vida? Como que você tinha ouvido falar do BibMap? Como que você me Uhum. conheceu o IEAC e o BibMap, assim? Como é que foi isso? Onde que ele entrou O aí nessa VPMap sua vida?
o conhecer o VibMap, sem se aprofundar, mas conhecer foi lá em São Paulo, né? Lá na Certo. escola. Quem fazia a avaliação não era eu. Quem fazia a Sim. avaliação era a psicóloga, né? Eu não sou psicóloga Aham. e eu pretendo não ser psicóloga. Enfim. Mas assim, conheci ele lá. E quando eu voltei para Belém, depois que eu comecei a fazer os atendimentos, eu fui em busca dos cursos. Né? Eu já fiz um, dois, Certo, três, quatro cursos voltados para o VibMap. Um deles certo. foi o teu. Né? Recomendo, gente, façam. Então, foi quando eu comecei a identificar como, quando eu conheci, na verdade, quando eu quis me aprofundar mais no VibMap, é porque uma das minhas crianças que eu atendo, autista, ela começou a ser avaliada pelo VibMap, né? Inclusive, lá no Paraná, inclusive. E aí a psicóloga dela, né, lá do Paraná, que ela fazia avaliação a cada 6 meses lá, falou que era legal, né, eu dar uma Uhum. olhadinha e tudo mais, já que eu trabalhava com ela todos os dias. E aí eu fui começando a fazer os primeiros cursos, né? Eu primeiro Certo. fui para São Paulo 2 vezes para poder fazer cursos do VibMap. Fiz o curso contigo, fiz outros cursos também. E aí foi só me encantando cada vez mais. E eu fui aprendendo a avaliar, E né? por que 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 é o você bem foi interessante. fazer mais de um curso? Sendo que se você já tinha feito um curso, para que que você foi fazer mais? Sendo que você chegou a sair de Belém para ir para São Paulo para fazer o curso e por quê? Qual foi a sua necessidade? Primeiro de tudo, tem sempre algumas dúvidas que ficam no protocolo, né? Uhum, Então, e assim, metodologias, formas de apresentação de cursos diferenciadas. uhum, Curso teórico prático, curso que é só teoria, curso que vai lá a fundo do médico, apresentando etapa por etapa. Então, assim, em cada um dos cursos que eu fiz, apesar do foco ser VibMap, mas a forma de se apresentar o curso era diferente. Né? Então, eu achei bem legal. Tanto porque eram pessoas diferentes, e eu acho muito legal isso, porque a gente tem a visão de várias pessoas. sim, uhum, E aí a gente tem também essa possibilidade de, através dessas visões diferentes, a gente conseguir adaptar também a nossa. Né? Então, as formas diferenciadas que nós vamos trabalhar. Então, foi por isso que eu fiz esses vários cursos entendi, do ViviNet. entendi. Que você foi fazer outros. E aí, como que você Isso. conheceu o IEAC? Eu já conheci antes de ser IEAC. Ainda era pedagogia Pedagogia estruturada, né? estruturada. Aham. Eu conheci Sim, vocês sim. desde lá daquela época. Então, quando eu comecei, vocês até na época vendiam o kit lembra? Era do Sim, kit do sim, Vivek, sim. era, Uhum. exatamente. Então, assim, eu conheci vocês desde lá, né, por conta desse kit, que eu estava em busca, procurando materiais para Entendi. avaliação. E Sim, aí foi vendo a troca e tal, arará, e fui me encantando com os cursos de vocês, fui vendo a plataforma. O jeito, como eu até coloquei naquele vídeo, o jeito que tu apresentas o curso é muito legal, porque não é cansativo, entendeu? O curso online não é fácil para poder uhum. manter alguém empregado na tela. Sim, a gente fica cansado, né? Vai ainda. Tem pessoas que. Muita gente, né, pode ter uma tendência a se distrair muito fácil, né? Se não tiver muito foco, acaba Uhum, sendo difícil, né, se manter. E aí, então, exato. como você já conhecia, já sabia, você foi fazendo outros cursos, mas sabia que tinha aquele ali que eu dava, que eu comecei a dar em 2017. Isso. E aí, em algum momento, você resolveu fazer o nosso treinamento do VibMap, né? O Entendendo o Protocolo VibMap aí da avaliação e intervenção. E tem também a Exato. questão de que geralmente outros treinamentos eles não abordam a fase da intervenção e nem os outros Uhum. conhecimentos prévios necessários para a realização do VibMap. Então, um aprofundamento maior em terapia ABA você tinha porque você já estudava aquilo e tudo. Mas um aprofundamento em Uhum. terapia ABA, em comportamento verbal, em desenvolvimento Isso. infantil,
E Exato. também a parte da intervenção. Então, eu acho que, primeiro, porque em um final de semana seria humanamente impossível dar todo esse conteúdo, que seja um, que seja dois, que sejam três. É. Nesse momento agora, o Entendendo o Protocolo VibMap, ele está com 86 horas e 47 minutos só de videoaulas. Então, Aham. 86 horas e 47 minutos só de videoaulas. São um tempo cronometrado em vídeo. Então, é muito Exato. conteúdo. Então, para a Uhum. pessoa consumir aquilo, demanda um certo tempo, até porque o curso ele é para além do VibMap, né? Então, essa aqui Sim, é a ideia. Senão ele chamaria só VibMap, mas ele é entendendo o protocolo. E para você exato. entendendo o protocolo, dá avaliação e intervenção. Porque se fosse só. Porque para entender o protocolo em si, você precisa ter outros conhecimentos de base. E o autor ele te deixa isso muito claro, em nenhum momento ele te engana. Uhum. Que você vai precisar Isso. beber de outras fontes. Então, o que eu fiz foi, eu bebi de outras fontes e trouxe e fontes que vão para além da análise do comportamento e trouxe isso empacotado dentro de um treinamento, além de, claro, material de aplicação, mas e focando também na parte da intervenção, porque o que vai adiantar uma avaliação se você não sabe como intervir, né? Vai adiantar muito Isso. pouco. Você vai olhar para Uhum. aquilo, vai falar, e aí, o que vou fazer com isso? Então, isso é bem importante a gente ter em mente, né? E o Exato. que mudou com o Entendendo o Protocolo VibMap para você, na sua prática aí? Ajudar a construir, primeiro de tudo, né? Ajudar a construir os planejamentos mais sólidos, mais estruturados, né? Então, assim, saber quando, por exemplo, dentro de conteúdos ou coisa do tipo, vamos pensar que eu também tenho a minha escola, né? Então, Sim, dentro dos conteúdos escolares que as crianças estão aprendendo na escola, como que eu vou adaptar para poder encaixar dentro daqueles marcos, né, que estão sendo que precisam ser estimulados, porque não adianta a gente pular etapa, a gente tem que tampar buracos. E se esses buracos não forem tampados lá na frente, a gente vai ter grandes problemas, né? Então, assim, conseguiu perceber, dá para conseguir fazer esses encaixes, né? O planejamento, um PEI muito mais sólido, um PEI muito mais construído, né? Pautado em cima realmente de cada um ali, da sua individualidade. Conseguir perceber com mais facilidade as habilidades, porque se a gente não percebe habilidade, a gente não consegue criar objetivos, né? Então, isso é fundamental para o desenvolvimento dos nossos pequenininhos. sim. E aí, E qual que era a sua dificuldade, aquilo que você talvez te frustrava, te deixava mais ansiosa, é, mais assim, inquieta, a sua dificuldade antes do treinamento? O que você tinha de dificuldade? Assim, você queria avaliar, você queria fazer algo estruturado, mas uhum. a sua dificuldade era justamente essa, de conseguir fazer uma intervenção, não se perder tanto. Qual que era a sua maior dificuldade? O que você achava mais difícil antes de ter feito o treinamento? Bom, então assim, primeiro, eu como não sou psicóloga, Uhum. né, eu tive que aprender a construir planilhas, né? Tá. As de observação, Mas os anotação. pedagogos também E fazem. sim, fazemos, mas é Ficam diferente. fazendo nota, sabe, né? Olha, até eu Planilha. conseguir perceber que às vezes, numa única, porque às vezes a gente vai programando e às vezes a criança dá respostas ali na hora, né? Apresenta uma resposta que não é exatamente daquele marco, mas serve lá para aquele outro, sabe? Então, assim, dá para poder construir e elaborar tudo numa única planilha, né? Vocês são maravilhosos para isso. E eu ainda sofri um bocado para Eu poder chegar não e sou conseguir. psicóloga. Olha só, é verdade das pedagogas também, né? Exatamente. Então, assim, para mim, eu sofri bastante, né? Certo. Nesse início, para poder fazer Uhum. realmente, elaborar Claro, essas normal. planilhas, foi, meu Deus, um sufoco, É. né? E Porque assim, isso é uma coisa extra também, né? Não é uma coisa que é ali é uma ferramenta
Você fala assim, quando Sim. você fala planilhas, você está falando relacionada à coleta de dados? Isso, Tá. exatamente. Uhum. Exatamente. Né? Tá. Então, assim, esse foi um dos inícios do início de tudo, né? E a relação realmente de saber agora qual vai ser o próximo passo, né? E qual é o próximo passo. Então não é só no chutômetro, só no ai, qual seria, não. Então já tem uma coisa bem estruturada dizendo o que que vem depois, o que que vem depois, né? Então a gente consegue estruturar isso realmente sem pular etapas, né? Então não Sim. adianta eu querer trabalhar, trabalhar uma coisa, trabalhar mando se eu não trabalhar tato se eu não trabalhar mando, né? Então assim, são coisas que se completam. Então Uhum. é necessário a gente poder ter aí todas essas estruturas, que era uma coisa que eu não conhecia antes de conhecer o ViveMec, né? Sim. Então isso foi E um passo também mesmo grande. E mesmo você tendo conhecimento de crianças, né? Porque você já Sim, trabalhava ali no ambiente infantil há um certo tempo. Então, para a gente ver o tanto que esse direcionamento e organização ele é importante, por mais segura que às vezes a pessoa ela se sinta, mas isso é necessário, é uhum, importante. E conta sim. pra gente um pouquinho da sua escola, como que é, qual idade que atende, conta um pouquinho aí para as pessoas entenderem como que é. É uma escola privada? Sim. Conta pra A gente até gente. tentou parcerias uma vez com o governo e tal, mas não dá certo, porque o governo quer professores e eu quero os meus professores. Sim. Né? Então, assim, o que que acontece? Como que funciona? A gente não tem uma idade limite, nós trabalhamos com todas as idades, né? Inclusive idade adulta, que é onde a gente tem ali uma defasagem muito grande de terapias, uma defasagem muito grande de tudo, né? Então, como se as crianças não crescessem. E a gente não tem esse limite. O que que a gente, hoje, né, nos dias atuais, o nosso aluno mais novo tem 7 anos, né, de idade. Né? Então, algumas pessoas me ligaram no início do ano, Noah, a minha filha tem 4, minha filha tem 5. Né? Só que assim, eu não tenho como montar uma turma só com uma criança, né? Sim. Então eu preciso de pelo menos 3. A gente tenta trabalhar com turminhas pequenas, são no máximo 10 crianças, mas quando eu digo máximo, é o máximo. Né? Tá. Às vezes, quando dá perto de 10, a gente divide todo mundo. Então, assim, não é um ambiente gigante, quem dera, né? Vocês vai chegar lá. Não tem como. A gente vai chegar lá, se Deus Tem quiser. condição, vai chegar lá, sim. Né? Então, assim, a gente tem vários não temos mediadores um para um, porque realmente o custo de vida aqui em Belém, né, os salários em Belém não são os melhores do mundo. Então, a gente tenta manter um padrão que dê para poder os pais custearem, né, a escola. Então, a gente não consegue depois mediadores um para um, também é um grande sonho, quem dera se fosse possível. Mas a gente tem ali que dá mais ou menos umas 2 crianças para cada pessoa, né? Então fica mais ou menos isso, 2 para 1, né? Já é E bem aí, legal. assim, então assim, no início do ano, a criança começa com a gente. A gente não tem, por exemplo, escola regular. Matrículas acontecem no mês X e no mês X, né? Certo. As nossas matrículas, elas acontecem durante o ano. Aham. Porque no primeiro mês que a criança entra com a gente é quando a gente faz a avaliação. Então, o planejamento ele é individualizado, né? Então, como eu te falei, a gente faz essa avaliação e monta, né, um PEI. Dentro dos conteúdos, a gente trabalha somente com português e matemática. Essas são as duas principais, a gente tem todos os dias. Né? Então, Tá. assim, português no sentido de alfabetização, interpretação, né? Desenvolvimento de linguagem, que a gente utiliza o método integral para esse desenvolvimento de linguagem, por isso que eu te digo que ele é fantástico, que ele é bem completo. Então, e matemática, porque a gente precisa de uma criança, um adolescente, um adulto independente, né? Que vai saber ir lá no mercado, vai comprar as suas coisas, entendeu? E temos disciplinas de ciência, de história e geografia, né, como na escola regular, só que de uma maneira também bem adaptada. Né? Uhum. Então, o nosso foco maior não é história, geografia e ciências. Nosso foco maior é linguagem e cálculo, matemáticos, cálculos matemáticos. E psicomotricidade, no lugar da educação física. Né? Uhum. Porque, a meu ver, eu acho que a psicomotricidade ela envolve muito mais e essa questão
coordenação motora grossa, enfim, tudo isso, né, no lugar da educação física. Embora ultimamente está chovendo bastante, então a gente tem ficado limitado, porque a gente tem a quadra, né? A Sim. gente utiliza então a sala que a gente é a brinquedoteca, que é uma sala maiorzinha que a gente tem, e as professoras conseguem realizar ali, mas não gostam, prefiro a quadra, porque a gente consegue mover muito mais, né? Sim. Ah, enfim, ah, E, são e, esses. e qual que é o período que as crianças ficam aí? São 4 horas? É, somente pela parte da manhã. Né? O horário das crianças entrarem é 7h30 e eles saem 11h30, todos os dias, de segunda a sexta. E à E tarde aí, não tem turmas. de tarde somente atendimento, né? Que é uma outra parte, que é a parte da escola. Né? Então, assim, Entendi. e aí de tarde funciona somente os atendimentos, é como se fosse a clínica. Né? Sim, Então, entendi. Que legal, legal. Porque aí vocês conseguiram delimitar e também de manhã acaba sendo a procura maior, né? E aí essas crianças que vão para aí, muitas não vão para a escola regular? Como é que é isso? No algum, caso, porque vocês não a têm gente, vocês não são uma escola, tipo, com registro de escola. de escola especial. Tá, tá. Sim, então assim, por exemplo, eles estão estudando aqui, obrigatoriamente eles não precisam desse nome, não é a EE, entendeu? Então eles têm um registro de escolar normal. Só que aí quando eles saem daqui, a gente emite o histórico e tudo mais, tudo certinho. Então eles pensam, nós temos quatro crianças. O nosso objetivo é que eles saiam daqui e vão para a escola regular com o maior de desenvolvimento possível, entendeu? Para ter o mínimo, menos Certo. ajuda, para ter tudo isso. Então, assim, a gente tem 4 crianças que já estão hoje matriculadas na escola regular, né? Que estão super bem, Como estão se fosse um caminhando, estão. preparatório, né? Isso, exatamente. Funciona mais ou Que menos desse legal. jeito. Aham, é bem bacana. Esse é o nosso maior objetivo mesmo, que a gente consiga aí Então, essa. então, então quer dizer que vocês têm essas crianças têm um registro escolar, elas estão matriculadas, mas Isso, elas estão matriculadas, mas está na categoria de escola especial. isso, Logo, vocês exatamente. têm algumas possibilidades a mais de adaptação do currículo, de acordo Isso, com as exatamente. legislações. Entendi. Exatamente, porque assim, não é a gente não que não precise, a gente segue, como eu te falei, conteúdos, isso e aquilo, ele está no terceiro ano, então a gente procura quais são os conteúdos do terceiro ano dentro da BNCC que tem que ser trabalhados e tal, tal, tal. E a gente faz a adaptação desses conteúdos para o nível de desenvolvimento de cada uma das crianças. Né? Então a gente consegue ali obter o maior rendimento. Porque se ele tivesse, por exemplo, na sala de aula regular, com o conteúdo da turma, né, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, eu com as minhas crianças, com as crianças que eu atendo, quando eu faço visitas escolares, né, é uma coisa que eu bato muito na tecla. Porque a gente não vê ainda ali essa adaptação, a gente não vê o PEI. São poucas as escolas que realmente tentam fazer esse trabalho, né? Então, a gente faz isso adaptado, né? Então, de acordo com o nível nosso, mas ele não lê ainda. Então, a gente trabalha com pareamentos, a gente trabalha com identificação de imagem, a gente trabalha com tato, a gente trabalha com tudo isso. Dentro dos marcozinhos lá do MAP, a gente Sim, consegue adaptar esses conteúdos, entendeu? E aí a sim. gente vai avançando Nossa, que desse jeito. legal, que legal. Eu não sabia que era uma escola, eu achei que era só um local de atendimento, mas não que fosse uma escola. Nossa, tô É adorando, assim, muito ver o bacana. modelo. Assim, a gente tem poucas, né? Assim, aqui em Goiânia também a gente Sim. tem, mas eu acho que não nessa pegada tão como você está fazendo. Eu vejo aqui mais como se fosse um centro de terapias, onde você tem um lugar só com várias terapias, que é meio que talvez é o que você Entendi. faz à tarde. Mas não com essa Uhum. pegada de que somos uma escola. E, Entendi. e aí tentamos ter como base ali o currículo, ali, alfabetizar essa criança. Sim. Na alfabetização, né, de língua portuguesa e também na compreensão de conceitos matemáticos. Então, assim, Isso. achei bem legal. E,
E esse método que você está falando de alfabetização, conta um pouquinho pra gente. Como que você descobriu ele? Foi lá em São Paulo. Foi quando eu Aham. comecei a trabalhar nessa escola, né? Ah, tá. Essa escola Eu utilizava. trabalhava lá. E isso, ela Certo. utilizava esse método, só que ela utilizava esse método da forma em que o criador do método, Ok. né, elaborou. E quando eu vim para cá, foi quando eu fui fazendo as alterações. Né? Então, como que ele funciona? No início é apresentado figuras, então vai fazendo pareamentos de identidade e tal, né? E palavras, que também deixa de ser pareamentos de identidade, só que não são desenhos. Né? São palavras, palavras Uhum. não deixam de ser desenhos também, né? Quando a criança ainda não Uhum. sabe ler. Então, assim, é, como que eu faço? Não como que está no método certinho, tá? Na Sim. metodologia do Oscar. Então, no início, a gente apresenta esses experimentos palavra a palavra, figura a figura, vai fazendo ali tipo estilo equivalência de estímulos, né, para ele Tá. conseguir acertar, enfim, vai ganhando os reforçadores e tudo. E a gente constrói frases, mesmo que a criança ainda não consiga identificar palavras, a gente já começa construindo frases. Né? Então, a gente apresenta a cartela do Come, e aí vem aquelas. Eu utilizo as cartelas do PECs, de ações, né? Uhum. Porque Os as pictogramas. cartelas do Oscar. Isso. Porque as cartelas do Oscar mesmo, elas são muito abstratas. E é muito difícil de entender, às vezes, Sim. principalmente para as nossas crianças autistas, que são super concretas. Sim. Né? Então, a gente utiliza ali os pictogramas de imagens, né, de ações e tal, características, isso e aquilo, para poder montar as frasezinhas. Ah, a menina come bolo. E a partir daí a gente vai trabalhando a interpretação. Quem come já vai ensinando as perguntas, os intraverbais já vão começando a aparecer. Né? Então, quem come? O que ela faz? O que? Onde? Quando? E aí a gente vai ensinando ele a interpretar mesmo antes dele saber ler. Sim. Porque quando ele chega na fase da leitura, né, ele já tem a interpretação. E aí a gente tem menos trabalho. Entendeu? É Sim. muito bom. Então, assim, e depois com as palavrinhas, elas são coloridas. Cada classe do português, né, ela tem uma cor diferente. Artigos são, pra gente, né, Sim. aqui no Eduque, Aham. artigos são amarelos, substantivos brancos, adjetivos azuis, enfim, Que foi né, uma cada classe tem adaptação uma já que cor. você fez. Não, essa é do Oscar. De cores? É porque você falou Isso, que. das Ah, tá. Não, cores. mas você falou assim, isso que a gente A usa forma aqui de no Eduque. apresentar. Tá, E, tá. porque, assim, as cores elas podem variar de lugar para lugar, Certo. entendeu? Aham, tá. Não tem um Então, padrão. nosso é aqui, Tá, esse é esse. tá. Então, assim, por que as cores? Porque as crianças começam a criar uma ideia de sequência. A gente começa com o amarelo, que é o artigo, depois vem o branquinho, e a gente começa a criar e vem o estímulo de linguagem. Né? Que às vezes a criança que fala palavras soltas começa a falar estruturadamente, montar, construir frases, falar coisas, entendeu? E Que aí, legal. pedir com adjetivos, é a coisa mais linda do mundo. Meu Deus do céu, quando a gente começa a fazer isso. Então, a gente já vai estruturando tudo isso. Até na hora, por exemplo, quando a gente já chega no momento em que a criança já está conseguindo ler, o ler que eu digo no início, identificar, né? Ainda não é leitura, identificação de palavras, a gente constrói textos com as palavras memorizadas. Então, eles já leem, já identificam todo o texto, já conseguem interpretar e responder tudo que está lá. E aí, quando já tem um número de palavras grande, a gente começa a desmembrar isso. E aí a gente traz a sílaba. Porque é muito mais fácil a gente trabalhar e mostrar que bola é uma bola e a gente ter ali a bola para poder Sim. provar que é a bola, do Uhum. que eu ter um bó separado, um Sim. lá separado e entender esse Uhum. conceito de juntar, entendeu? Então a gente desmembra. Isso faz Uhum. parte do método do Oscar também, Uhum. né? Então a gente vai desmembrando e aí vai transformando e formando novas palavras com os pedaços de cada uma, né? Nos E aí a Estados gente vai Unidos, eles introduzir. usam muito, assim, no início, na educação infantil, as sight words, né? Que é justamente Uhum. essa, pelo método global. Pelo menos no início. Lá Isso. é predominante o fônico, mas é comum no Uhum. início, na medida quando eles estão inserindo essa criança no mundo letrado, fazer esse pareamento de palavra-figura. Ah, Então, igual você legal. falou, bola com bola. Então, e aí se chama sight words.
Uhum. Então é bem comum isso. Nossa, muito legal, assim, eu não conhecia. Muito legal, assim, adorei, assim, saber. E aí E é você gostou e você vê que dá super dá certo, né? resultado. Que Sim, legal. porque como eu te falei, então assim, antes deles lerem, eles já sabem interpretar, entendeu? Então na hora que chega no momento de fazer leitura, eu tenho muita criança que quando eu começo que chegou para mim, que já sabia ler fluentemente, né? Lindo e maravilhoso, mas a gente perguntava quem fez tal coisa e ele não sabia dizer, né? Sim, Então assim, leitura maravilhosa, mas o processo de interpretação muito primitivo. Então a gente tem que partir do início, voltar para as frases, né? Então, com o método integral, a gente já tem essa facilidade, entendeu? Porque a criança já interpreta antes, já aprende quem é, o que são as perguntas-chave, né? E aí lá na frente a sim. gente já consegue perguntar as hipóteses, os achismos, né? Por que você acha que aconteceu isso? Né? Por quê? Porque já tem toda uma criação, já tem todo um entendimento de interpretação lá atrás. E como eu te falei, a linguagem é estimulada. Nossa, eu tenho um pequeno que eu Em atendo, Michele. paralelo, né? Nossa, tem um pequenininho que eu atendo que ele falava assim, palavras bem soltas mesmo, não conseguia estruturar frase nenhuma. Sabe o que é zero de frase estruturada? Só palavras soltas. E aí, assim, super rápido, que às vezes nem ninguém entendia o que ele falava, né? E aí, com o método integral, nossa, o menino está falando, está falando. E quando a gente começa a desmembrar, ele foi aprendendo a falar pausadamente. Então, todo mundo entende o que ele fala agora. Ele fala pedindo, ele dá características das coisas. Eu quero um tablet azul, por favor, tia Noah. Sabe? Coisa mais linda desse mundo. Nossa, que Então, legal. dá uma olhadinha. Os livros originais do Oscar, tu só encontras em sebos argentinos. Até na internet tu consegues nos sebos virtuais, porque não tem mais atualização do livro, já tem alguns anos, porque já é um livro antigo. Né? O Hum, Oscar já até faleceu. uhum, Então, assim, eles são em espanhol, né? Ele é uhum. argentino, nunca foi criado, nunca teve uma tradução para o português. Eu dei sorte porque o espanhol é minha segunda língua. E assim, a filha dele, né, do criador, a Ana Cecília Onhatívia, ela tem um livro escrito em português, que é Alfabetização em Três Propostas. Né? E aí lá ela trabalha três metodologias e a terceira é o método integral. Né? Que Então ela faz um legal. resuminho ali do livro do pai dela. Bem bacana. Que legal, aprendi bastante hoje. Legal, acho que Oh, para quem, acho que é sempre bom a gente estar aprendendo e estar vendo as possibilidades. Eu não defendo nenhum método X ou Y, eu acho que a gente tem que sim, ver a necessidade da criança, e isso. principalmente focar em ensinar comportamentos, entender o processo de alfabetização como um conjunto de comportamentos a serem ensinados, desmembrar isso e Uhum, ensinar passo a passo, mas focar primeiro na linguagem quando é o momento de focar na linguagem, quando essa criança já tiver mais estabelecida, aí sim você entrar com demandas mais acadêmicas e pedagógicas. Mas, assim, nossa, isso. acho que todo mundo aqui que viu e que vai rever e vai ver isso aqui depois, vai poder aproveitar bastante e trazer novos conhecimentos e novas possibilidades, né? Até de pensar numa escola especial, de pensar em formas de organização. Eu acho que isso é Uhum, super importante, principalmente para as crianças. Eu acho que existe uma lacuna muito grande na fase adulta, e eu acredito que também no ensino fundamental 2, né? Então, demais. existe uma lacuna grande que vem aí disso. Então, assim, fico Uhum. super, super feliz em saber. Ah, eu, Você tá aí de parabéns. eu que fiquei feliz da vida. Não, o prazer é meu e você vai voltar para contar mais pra gente aí. Eu vou te fazer você vir mais, já te avisando antes, para a gente poder falar um pouquinho mais aí das práticas e táticas de alfabetização que você tem utilizado. Mas fico super feliz, foi um prazer falar com você, um prazer te ter Ah, como aluna.
E conte com a Oh, eu que gente aí na agradeço. sua jornada, na sua caminhada, do que a gente puder te ajudar. Aprendi muito hoje. Obrigada pela Oh, aula que você deu pra gente, por contar a sua experiência, compartilhar isso com a gente. Fico muito, muito feliz, tá? Beijo grande pra eu que você, Noah. agradeço. Obrigada, tá? Obrigada, viu, Michelle? Obrigada Beijão. mesmo. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.